Civil, existem duas possibilidades de executar para ganhar dinheiro, né? Para satisfazer um crédito. Uma pode ser que esse crédito tenha nascido numa sentença, ou seja, você entrou com o processo de conhecimento, teve uma sentença favorável, a outra parte recorreu, você discutiu no segundo grau, às vezes vai em recurso especial, recurso extraordinário, transitou em julgado. Finalmente, você vai iniciar o seu cumprimento de sentença, que é uma forma de execução de um título executivo judicial, aquele que foi constituído através de uma sentença. E, do outro lado, a outra possibilidade é você entrar com uma ação de execução baseada num título executivo extrajudicial. Cheques, duplicatas, contratos assinados por duas testemunhas, é um grande rol de títulos executivos extrajudiciais que nós vamos estudar hoje. Bom, qual é a grande problemática que nós temos nas execuções e nos cumprimentos de sentença? É comum aos dois procedimentos. É fazer o cara pagar. É conseguir, geralmente quando a pessoa tem um processo assim, ela começa a se desfazer dos bens. Ela transfere o carro para o nome do outro, ela transfere a casa para o nome do outro. Tem uma série de artifícios que os devedores fazem para que os seus bens não sejam levados a leilão e ele não perca aqueles bens. Esse é o maior problema que o advogado tem, certo? Então, qualquer coisa que possa se falar em cumprimento de sentença ou execução de títulos extrajudiciais, o primeiro passo que vocês têm que dar, o passo número 1, é garantir bens para serem executados. Bom, professor, se eu tenho um processo ordinário, entrei com uma ação de indenização por danos morais, uma ação de indenização por danos materiais, qualquer coisa assim, uma ação ordinária, estou discutindo com o cara. Tá, aí teve a sentença favorável à minha pretensão. O juiz condenou ele a pagar lá R$100 mil. Beleza. Só que foi publicada a sentença hoje. Aí ele vai apelar, isso vai demorar, e nesse meio tempo ele vai se desfazer dos bens. Então, o que eu posso fazer? Eu não tenho o que fazer numa situação como essa. Você tem o que fazer. Então, o primeiro passo é garantir bens à execução. No cumprimento de sentença, como é que eu garanto patrimônio para poder executar depois? É bem simples. E isso é uma dica que eu dou para os meus alunos de processo civil, quero compartilhar com vocês essa noite. Sempre que vocês tiverem uma sentença em ação ordinária, em qualquer tipo de ação, que condene a parte contrária a qualquer coisa, saiu publicada a sentença hoje. Hoje saiu publicada, quinta-feira. O que eu faço? Eu vou atrás, no registro de imóveis, das cidades, ou das cidades onde esse cara reside, onde ele tem alguma coisa, para saber se ele tem bens imóveis em seu nome. Se ele tiver bens imóveis, eu estou no processo de conhecimento. Estou numa ação ordinária lá. Pode ser uma ação ordinária de acidente de trânsito, pode ser uma ação ordinária de danos morais, de danos materiais, não importa. Saiu a sentença, eu procuro se ele tem algum bem imóvel, se ele tiver, eu vou pegar uma cópia da sentença, vou no registro de imóveis e vou falar assim para o tabelião. Estou aqui com a sentença que foi prolatada hoje, ela condena ele a pagar uma indenização de X e eu quero fazer uma hipoteca judicial. O tabelião vai pegar a sentença, vai averbar na matrícula do imóvel e, com isso, o que vocês vão garantir? Vocês vão garantir o seguinte: existe, a partir de hoje, que vocês fizeram averbar a sentença na matrícula do imóvel, uma hipoteca judicial. Logo, se esse camarada transferir esse imóvel para outra pessoa, se ele vender para outra pessoa, a venda vai ser válida, vai ser eficaz, vai ser tudo bonitinho, mas ela vai ser ineficaz em relação a vocês. Por quê? Porque vocês fizeram uma hipoteca judicial. O Superior Tribunal de Justiça, ele consolidou um entendimento recente de que só é considerado fraude à execução quando o advogado prova que aquele terceiro que recebeu o imóvel, uma compra, doação, que ele tinha conhecimento de que existia ação contra o devedor. Então, como é que eu vou provar que o cara que ele simulou uma compra e venda lá, que esse cara tinha ciência da ação ordinária, que ele tinha ciência da ação de execução? É muito difícil provar isso. O STJ fixou o entendimento assim: não basta você ter uma ação de execução contra a pessoa, se ela se desfizer dos bens dela depois de ter sido citada, não vai ser fraude à execução, não vai ser fraude à execução, se não se demonstrar que o devedor, que
que o adquirente, o terceiro adquirente, ele tinha ciência da existência do processo judicial. E isso é uma prova difícil de fazer, gente. Então, como é que eu vou provar que aquele terceiro que comprou o imóvel dele, o carro, a moto, seja o que for, depois dele ter sido citado numa execução de título extrajudicial, como é que eu vou provar que esse cara sabia da existência dessa ação? É muito difícil. E essa é a jurisprudência atual do STJ. Professor, então como é que eu faço? Se eu tenho um processo de conhecimento que vai se transformar, depois de transitar em julgado, num cumprimento de sentença, logo que saiu a sentença de primeiro grau, veja, eu estou lá no início do meu processo, a sentença, vai ter recurso, vai ter o que quiser. Eu vou pegar uma cópia da sentença, vou atrás de imóveis desse cara e vou fazer uma hipoteca judicial. Com isso, esse patrimônio dele não vai ficar preso. Ele pode vender, pode doar, pode fazer o que ele quiser. Mas quem adquire está vendo averbado no registro de imóveis que existe uma hipoteca judicial. Logo, esta venda vai ser ineficaz em relação ao credor que averbou a hipoteca judicial. Depois que acabar o recurso de segundo grau, recurso especial, extraordinário, eu transitou em julgado, vou começar meu cumprimento de sentença, aquela hipoteca já está feita e ela vai se transformar em penhora. Ponto. Eu tenho de onde tirar o meu cumprimento de sentença. Isso no cumprimento de sentença, certo? Cumprimento de sentença, saiu a sentença de primeiro grau, mas, professor, como assim? Saiu hoje a sentença de primeiro grau, é certo que ele vai recorrer, não é certo que isso vai ser confirmado de segundo grau, eu posso já hipotecar? Pode. E sabe o que acontece? Você faz a hipoteca judicial, você vem nos autos, informa o juiz para ele notificar a outra parte que foi feita a hipoteca, é uma obrigação que tem que fazer, prevista no CPC, e, geralmente, o que eu tenho observado? O camarada fica indignado, vai lá falar com o advogado, me tira essa hipoteca, isso é um absurdo, eu nem perdi o processo, nós vamos recorrer ainda e tal, e já estou com meus bens hipotecados. Sabe qual é o único jeito de tirar essa hipoteca? Ou ele faz um acordo e paga para vocês, aí você tira a hipoteca, ou ele tem que ganhar o processo no segundo grau, transitar em julgado de decisão, daí ele pode pedir o levantamento da hipoteca judicial. Até isso acontecer, ele não consegue levantar a hipoteca. Mas, professor, não tem nenhuma punição para a pessoa que faz a hipoteca? O Código de Processo Civil diz assim, se você fez a hipoteca judicial e isso causou danos comprovados pela parte contrária, e ele conseguiu reverter a decisão e levantar a hipoteca porque você perdeu a ação, ele pode pedir uma indenização pelos danos sofridos. Mas ele tem que demonstrar os danos. E aí é a parte difícil, porque dificilmente um advogado que não é premium, vocês são premium a partir dessa noite, mas o advogado que não é premium, que não conhece, ele não tem esse traquejo. Um advogado que conhece, ele diz, o cara fez uma hipoteca judicial para o meu cliente, o que eu vou fazer agora? Eu vou cavar agora, vou cuidar tudo que isso está trazendo de prejuízo e vou documentar isso. Eu tenho que documentar, provar e quantificar o prejuízo que isso está trazendo para a vida dele. Não depois que eu virar a ação. Ganhei no segundo grau, agora eu vou ver o prejuízo. Não, eu tenho que quantificar isso antes, tenho que preparar a prova, porque senão eu não vou ter prova de nada. E se eu não tenho prova de nada, eu não tenho dano a ser ressarcido. Mas, em 90% dos casos em que o advogado faz a hipoteca judicial, o que acontece? E o advogado da outra parte